A paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus, uma vez mais, estamos reunidos para estudarmos um pouquinho a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre o governo humano na igreja. Primeiramente, vamos começar com os anúncios com a irmã Jaqueline. A paz do Senhor para todos. Gostaríamos que cada um de vocês, ouvintes, possa dar o seu joinha, compartilhar, comentar e também fazer alguma pergunta. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar no livro de Daniel 2. Irmã Jaqueline, pode ler? Daniel 2, 34 e 35. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este versículo, por último que lemos, fala da pedra que feriu a estátua e a reduziu a pó. Mas a pedra que foi lançada sem auxílio de mão, ela encheu toda a terra. Todos nós sabemos que a pedra rejeitada pelos edificadores, ela veio a ser a pedra principal de esquina. Nós vamos ver o que Pedro declarou do Senhor Jesus. Pode ler, irmã Jaqueline? Pedra rejeitada? Sim. Então vamos ler em Atos 4, 11. Atos 4, 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro, quando foi interrogado sobre o anúncio da ressurreição do Senhor Jesus, eles não queriam que Pedro anunciasse quem era Jesus Cristo. Mas Pedro disse: não podemos de falar daquilo que vimos e ouvimos. E esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, e veio a ser a pedra principal de esquina. Por isso, aquela pedra lançada sem auxílio de mão atingiu a estátua, e ela veio a ser grande em toda a terra. Ela cresceu muito. A igreja foi edificada por Jesus Cristo. Vamos ver o que ele fala? Vamos ler em Mateus 16, 13 e 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Glória a Deus. Pois
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe o governo humano na Terra. Nós temos que ter sempre alguém na direção do povo, porque cada um vai dar uma opinião diferente. Mas a maioria é que deve ser ouvida, atendida, porque vai ter melhor resultado do que uma minoria. Sempre teremos alguém dirigindo. Nós temos em nossa cidade, começa pelo vereador, depois vai para o senador, depois chega no presidente. E as ordens saem de cima. Primeiro o presidente, depois o senador, depois o governador, depois o vereador. E nós alcançamos então as bênçãos que o governo tem para nós. O governo é muito importante porque ele vem da parte de Deus. Nós devemos de respeitar as autoridades. Esta estátua que Daniel viu representava o mundo da época, não só daquela época, como também nas finais, as épocas finais. Aquela estátua representava a humanidade. Deus tem propósito para tudo e Ele dá os avisos também. Não podemos ficar somente com o governo humano na igreja. O Senhor Jesus disse: Tu és Pedro, a ti foi revelado quem é o Filho de Deus. O que é o Filho de Deus? Mas isso foi Deus que revelou para você. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno são os decretos que se levantam contra a igreja. A igreja não pode fazer isso. A igreja não pode fazer aquilo. A igreja precisa disso. A igreja precisa daquilo. Nós precisamos é de Jesus Cristo. Esta pedra que encheu o mundo. Se você for no Alasca, essa pedra está lá. Se você for na China, essa pedra está lá. Se você for na Austrália, na África, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na América do Sul, na Ásia, na Europa toda, Jesus Cristo está lá. A pedra encheu a terra. Deus tem um propósito para tudo na nossa vida. Se você estiver passando por dificuldades, saiba que a pedra está com você. Se você estiver passando por doença, saiba que esta pedra está com você. Se você estiver com problemas, existem muitos problemas, nós podemos enumerar muitos problemas, mas Jesus Cristo está com você para resolver os seus problemas. Existem problemas emocionais, psíquicos, financeiros, né? Às vezes você tem um desejo forte dentro de você, né? Deus vai fazer isso por você porque Ele está com você o tempo todo. Amém? Que Jesus abençoe ricamente em nome de Jesus.